E turma, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre o reino animal. Então, dentro dos animais, nós já estudamos os poríferos, já estudamos os quinidários e agora nós vamos começar a estudar o que nós chamamos de vermes. Dentro desse grupo de vermes, nós temos os plateumintos e os nemateumintos. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o grupo conhecido como plateumintos. Quem são esses plateumintos? Um deles vocês conhecem muito bem, que é a tênia, também conhecida por solitária. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre esses organismos. Esses invertebrados aqui, eles são chamados de vermes achatados. Por que vermes achatados? Justamente porque o corpo deles tem a forma bem plana, bem realmente achatada. Isso se deve muito à questão dos sistemas corporais não serem complexos, não serem completamente desenvolvidos, como nós vamos ver na relação de trocas gasosas, em que a troca gasosa, ou seja, a respiração desses organismos, ela acontece através da pele, ela acontece por difusão através da pele. Nós chamamos de respiração cutânea. Nós vamos observar que algum desses organismos aqui, eles são parasitas e outros não. Então, esses organismos que são parasitas como a tênia, o sistema digestório deles também é praticamente aqui inexistente, é ineficaz. Porque, como parasita, ele já absorve os nutrientes diretamente prontos do seu hospedeiro. Então, dentro desses vermes achatados aqui, nós temos algumas características que os definem. Eles são animais triblásticos, porque possuem os 3 folhetos embrionários ou germinativos. Quais são os 3 folhetos? Lembrem aí: endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, esses animais aqui já possuem os 3 folhetos embrionários, por isso o nome triblásticos. Eles são acelomados, porque ainda não possuem cavidade corporal. Na aula online, nós trabalhamos sobre essa questão de acelomados sem cavidade corporal, pseudocelomados com a cavidade corporal delimitada, parte por mesoderme e parte por endoderme, e celomados, que são realmente animais que possuem a cavidade completamente revestida por mesoderme. O sistema digestório deles também é incompleto, porque apesar de possuírem a região da boca e aqui até mesmo a faringe e um sistema ramificado, como nós vamos ver nos tubelários, eles não têm a terminação do ânus, então não tem um sistema digestório completo. Por isso, ele possui um sistema digestório incompleto. Nas classes que nós vamos observar, nós temos os turbelários, os trematóides e os cestoides, cada um deles com as suas características peculiares. Aqui na classe dos turbelários, nós vamos estudar basicamente a chamada de planária, que é o mais comum, mais conhecido, que vive em ambientes aquáticos e é de vida livre, ou seja, não tem vida parasita. Como nós observamos aqui, até mesmo possuir essa característica de vida livre, a gente já vai observar alguma complexidade em relação aos demais que são parasitas. Aqui na planária, nós vamos observar uma região diferenciada na cabeça e aqui o restante do corpo. O dorso, que é essa face aqui de cima, as costas, digamos assim, e o ventre, essa face de baixo, essa face ventral. Na região da cabeça, a gente vê essas duas estruturas, mas elas não são chamadas de olho, elas não formam visão. Elas são chamadas de ocelo e ela apenas permite a identificação da luz. Ele consegue perceber a luz, mas não consegue formar nenhuma imagem. Nós temos aqui também, na região ventral, a região da boca, a porção aqui da boca. Para fora dessa boca, eu tenho uma projeção da faringe. Essa faringe muscular, ela se projeta para fora para sugar e absorver aquele alimento que é então mandado para esse intestino ramificado aqui no seu interior. Logo aqui também nós vemos o poro genital, aonde eu tenho aqui essa estrutura responsável pela reprodução desse animal. Se vocês observarem aqui nesse esquema, na face ventral, na epiderme ventral,
eu tenho a presença de cílios. Qual a importância desses cílios? Em toda a epiderme eu tenho glândulas mucosas que vão eliminar esse muco gelatinoso líquido, que vai permitir com que ela deslize por esse muco. Lembrem que a planária não é uma lesma, a lesma faz lá abaixo dos moluscos. Aqui nós estamos estudando os plateumintos. Então eles vão deslizar por esse muco e também conseguem se deslocar por movimento da musculatura. Se nós observarmos aqui, a gente vai ver que eles têm uma musculatura bem complexa. Eu tenho aqui uma musculatura transversal, uma musculatura circular e também uma musculatura longitudinal. Então eu tenho a musculatura nos diversos eixos, permitindo uma melhor flexibilidade quanto à contração muscular, permitindo melhor movimento desse animal aqui. Além disso, eu tenho uma cavidade digestiva, né? Eu tenho aquela cavidade ramificada, aonde esse alimento é digerido, é absorvido pelas células e o que não é necessário vai ser, então, expelido. Assim também como a excreção. Eles têm células flama, que são células especiais na absorção desse líquido, aqui ó, intersticial, que fica entre as células, dentro do corpo dele. E aí esse protonefrídeo é uma rede, um emaranhado dessas células flama, que eles vão absorver aquilo que é resíduo e vão expelir por poros aqui presentes no corpo desse animal. Outra característica bastante interessante das planárias é o alto poder de regeneração. As planárias, elas conseguem se regenerar bastante. Então, se eu corto aqui essa planária ao meio, ela consegue se regenerar cada uma aqui forma uma outra parte por completo. Essa regenera a cauda e essa regenera a cabeça, formando então dois indivíduos. No processo de reprodução, eu tenho elas sendo dioicas, diferente da tênia que é hermafrodita. Eu tenho cruzamento com a união dos poros genitais, aonde vai acontecer a fecundação, e ela põe o seu chamado casulo, uma bolsa cheia de ovos, como se fosse uma estrutura de uma gota, de um limãozinho, e aí ela prende no substrato. E aí daquele casulo ali se abre e nascem novas planárias ali presentes que vão então viver naquele ambiente. Então vai ficar o vídeo aí para vocês olharem sobre a regeneração dessas planárias.
vídeo sobre as planárias, a gente vai continuar aqui falando dos trematóides. Os trematóides, eles são animais dioicos. Eu tenho sexos separados. Eu tenho o macho e tenho a fêmea. Esses animais aqui, eles são parasitas. E eles podem, nesse caso aqui do exemplo, ocasionar doença ao ser humano. Essa doença é chamada de ectossomose ou barriga d'água e é causada por esse plateuminto chamado de Cistossoma mansoni. Quem é esse indivíduo? Eu tenho aqui o indivíduo macho, que ele é bem maior e mais espesso e ele possui uma fenda na região central do seu corpo e dentro dessa fenda se abriga a fêmea. Esse maior é o macho e essa mais esguia aqui, mais fininha, que fica abrigada nessa fenda corporal é a fêmea. Então, eles dois ficam aqui unidos e acontece o processo de reprodução. Nesse caso aqui, eu vou observar que na ectossomose, quando o ser humano ele vai ser infestado por esse Cistossoma mansoni, a larva chamada de cercária, ela vai migrar para a circulação sanguínea após o contato e vai se transformar, vai na verdade dar origem a esses vermes aqui adultos, ao macho e à fêmea do Cistossoma mansoni. Esses dois vão se instalar nas veias hepáticas, nas veias do fígado. Lá no interior das veias do fígado, eles vão se reproduzir. E a fêmea vai colocar os seus ovos lá no mesentério, lá nas veias do mesentério, que fica aqui na região do abdômen, que liga o intestino ao abdômen. Esses ovos, então, eles vão passar para o intestino e lá vão ser eliminados juntamente com as fezes. Se vocês acompanharem na página 153 do livro de vocês, vocês vão ter aí o ciclo de vida. No ciclo de vida desse Cistossoma mansoni, eu vou observar o quê? Aquele indivíduo esteve em contato, aquele ser humano teve contato com uma água contaminada. Primeiro, alguém já contaminado defecou, fez suas necessidades fisiológicas dentro daquele ambiente aquático ou próximo e foi levado pela chuva os ovos para dentro da água. Lá aqueles ovos eclodiram formando uma larva. Aquela larva chamada de miracídio, ela vai encontrar o hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é o hospedeiro em que ele se reproduz de forma assexuada. Aqui o miracídio, uma larva de miracídio, entra no caramujo, nesse caramujo específico chamado de biofilária. Não é aquele caramujo africano que a gente está acostumado a observar durante o inverno. E desenvolve centenas de novas larvas. Essa larva já é dotada de uma cauda e uma cabeça mais afilada e é chamada de cercária. A cercária nada ativamente na água. O que acontece? Quando o indivíduo está presente naquela água contaminada, ela entra ativamente pela pele do seu hospedeiro definitivo. Entrando pela pele do hospedeiro, que eu falei para vocês ali anteriormente, ele vai acabar nas veias do fígado, se reproduzir, dando origem a ovos que vão para o intestino e quando uma pessoa defeca, ela acaba eliminando esses ovos ali nas fezes. Esses ovos, ao encontrar a água, o ambiente aquático, ao entrar em contato com a água, ele eclode, dando origem à larva miracídio. Se tiver a presença do biofilária, ele penetra, então desenvolve o estágio larval contaminante. Se não tiver a presença do hospedeiro intermediário, se isso aqui não existir, ele não passa ao estágio de contaminação. Então, quando ele penetra ativamente pela pele, ele provoca muita coceira ao entrar. Aí tá lá você tomando banho, tranquilão lá naquela lagoa e de repente começa a coçar. Pronto, deu piragodeio. O que acontece? Aquela coceira, na realidade, foi aquela larva cercária penetrando ativamente pela sua pele. Por isso que provocou a coceira. Então vocês vão ver agora um videozinho mostrando sobre o ciclo de vida desse Cistossoma mansoni, provocando então a doença chamada de ectossomose.
Conhecida também como barriga d'água, a doença é transmitida quando indivíduos contaminados liberam ovos do parasita nas fezes em ambientes de água doce. As larvas ou miracídios procuram hospedeiros intermediários, geralmente os caramujos, para se alojarem. Após essa fase, larvas são liberadas na água, penetram na pele humana e fazem do homem o hospedeiro definitivo. Os sintomas, que podem aparecer 5 semanas após o contato, são vermelhidão, coceira, febre, fraqueza, vômitos e diarreias. O contágio, na maioria dos estados, é realizado por meio do homem mais caramujo. Então vocês viram aí como é que se desenvolve essa doença e que a gente tenha todos os cuidados necessários para não adquirir essa parasitose. Agora nós vamos ver sobre os cestóides. Esses cestóides aqui, eles também são parasitas, a gente os conhece como solitária, são representados pelas tênias. O que eles têm de característico na estrutura corporal? Eu tenho essa região aqui da cabeça, que é chamada, na verdade, de escólex. Esse escólex, ele possui ganchos aqui, ó, nessa abertura, ele possui algumas aberturas. Ao redor, ele possui ganchos. Para que esse gancho, professora? Para se prender, para se fixar lá na parede do intestino, aonde ele vai ficar hospedado. Além dos ganchos, ele tem também a presença das ventosas, que vão colar ali naquele intestino, grudando ali para fazer a absorção desses nutrientes. Logo abaixo, eu tenho a chamada zona de proglótides. Nós podemos chamar de proglótides ou proglótis. Essas proglótides, elas são segmentos repetidos. Se vocês observarem, eu vou ter aqui os segmentos se repetindo por todo o corpo dessa tênia. As proglótides mais próximas do escólex, elas são chamadas de proglótides imaturas. Elas estão jovens, ainda não podem entrar em fase de reprodução. Conforme eu venho aqui se aproximando do fim do corpo da tênia, eu vou encontrar proglótides maduros e nas porções finais eu vou encontrar proglótides grávidas. Por que essa proglótide grávida? Por ela ser solitária, o nome já diz, ela acaba eliminando toxinas que vão impedir o desenvolvimento de uma outra tênia ali também. E ela é hermafrodita. Aí na página 154, vocês podem observar que nós temos aqui, ó, o esquema de uma proglótide grávida. Eu vou observar que eu tenho tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Então eu vou ter a produção de óvulos e também a produção de gametas masculinos. Aqui no poro, se vocês observarem, eu vou ter a eliminação desses gametas aí presente. Então uma proglótide próxima à outra vai acabar realizando o processo de fecundação. Eu tenho a eliminação de gametas masculinos que vão fecundar uma proglótide próxima. E essa proglótide aqui, ela vai ficar gravídica ou gravidícia ou grávidas. Então, cada porçãozinha desse aqui vai produzir centenas de ovos. Quando a pessoa defeca, junto com as fezes, vai essas porções das proglótides. Quando essa proglótide ela encontra um hospedeiro intermediário, ele vai realizar um processo de desenvolvimento. Por exemplo, nós temos alguns tipos de tênia, né? Tênia saginata, a tênia sólida, que é a mais comum, encontrada na musculatura do porco. Então, digamos que o indivíduo, ele defecou num local inapropriado. E ali eu tenho criação de porcos, por exemplo. Os porcos acabam comendo aquelas fezes contaminadas. Quando ele se alimenta daquela proglótide, aqueles ovos ali dentro, eles vão migrar lá para a musculatura do porco. Aquela oncosfera, ela vai se grudar na musculatura do porco. E ali vai desenvolver uma estrutura de um escólex aqui, ó, invertido para dentro, como se fosse assim uma bolsinha. E o escólex aqui, ó, invertido, né, na região interna aqui dessa bolsinha que nós chamamos aqui de cisticerco. Quando você se alimenta da carne desse animal mal cozida, sem inspeção, porque na inspeção
dá para você observar a presença do cisticerco na musculatura da carne. Aparece como um grãozinho de milho, por isso o nome é chamado de canjiquinha. Você observa um carocinho ali amarelado. Então, quando não tem inspeção, ela acaba passando para o consumidor. Se eu me alimentar daquela carne contaminada, o que vai acontecer? Aquele cisticerco, ao ser ingerido, chegando no intestino, esses cólicos aqui vai se everter para fora. E aí vai começar a desenvolver o indivíduo adulto, né? A formação das proglótides e assim por diante. A gente vai ter ali a formação das proglótides e aquele indivíduo começa então a crescer e a se desenvolver. Nesse exemplo aqui, eu posso ter a retirada, a remoção dessa tênia. Eu vou deixar o vídeo para vocês também vendo dentro do intestino a presença dessa tênia ali numa coloração mais branca, quase amarelada. Quem não quiser olhar, é melhor não ver o vídeo ali presente. Então, aqui nós vamos ter a formação de uma tênia adulta e o ciclo se reinicia novamente. Porém, quando o indivíduo elimina as fezes contendo proglótides grávidas e ela não passa pelo hospedeiro intermediário, que seria o porco, ou seja, aquelas fezes são levadas para um lago, para um poço próximo através da água da chuva e ela é utilizada para regar hortaliças, já um pé de alface, por exemplo. Você consome aquela hortaliça sem a devida higienização e a oncosfera, que era para se instalar na musculatura do porco, ela vai acabar se instalando no seu organismo, se instalando na musculatura do próprio organismo ou indo atingir a nossa região cerebral, o nosso cérebro. Aí eu não tenho mais a teníase. A teníase é quando desenvolve a tênia no intestino. A cisticercose é uma outra doença, em que a oncosfera atinge o hospedeiro que era para ser hospedeiro definitivo, mas não passou pelo estágio do hospedeiro intermediário. Eu não tenho o porco ali fazendo a transição da oncosfera em cisticerco para então ser consumida. Ou seja, eu já consumo a oncosfera direto, né? Ali daquelas fezes contaminadas, acabou chegando até mim, digamos assim, como exemplo. E aí ele pode se instalar na musculatura, mas pode atingir também a região do cérebro, pode atingir o cérebro, provocando convulsões, epilepsias e outros ataques. Então eu vou deixar aí para vocês também o ciclo dessa teníase, mas vocês podem acompanhar na página 154, tá aí, ó, o ciclo da teníase. O que acontece? Quando o indivíduo come a carne mal cozida, mal assada, né, a carne ali, em que o cisticerco aqui não esteja destruído, ele vai se instalar no intestino e desenvolver a tênia por completo. A proglótide grávida vai ser eliminada nas fezes e aí a oncosfera vai ser ingerida pelo animal, pelo porco, que vai se transformar em cisticerco e consumida pelo ser humano. Na cisticercose eu não tenho isso aqui. Ou seja, o ser humano consome diretamente a oncosfera e vai se instalar aqui no organismo do ser humano, podendo atingir o cérebro. Então vocês dêem uma olhadinha aí no ciclo de vida dos cestóides aí que eu vou deixar para vocês. E aí as dúvidas vocês podem ir anotando e deem uma lida na página 155 sobre essas doenças, que é o nosso foco principal. Quando a gente estiver falando sobre esses vermes, a gente vai estar focando principalmente sobre as doenças. Então, aqui nós temos a barriga d'água, que é a ectossomose, causada pelo Cistossoma mansoni, e a teníase, causada pela tênia, pela solitária, ou a cisticercose, causada pelo cisticerco, quando é ali consumido sem passar pelo hospedeiro intermediário. Anotem o que for necessário e aí a gente tira nossas dúvidas novamente na terça-feira.